Olá pessoal, tudo bem? Apesar das circunstâncias, espero que todos estejam bem. Hoje vamos conversar um pouco sobre o julgamento dos últimos dias lá no plenário do STF. Trazer aqui para vocês algumas informações e o que podemos esperar nos próximos dias acerca do julgamento de embargo de declaração da revisão da vida toda. Para isso, me acompanhe durante todo o vídeo, para você saber qual que é o meu ponto de vista em relação a toda essa situação. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Alex, eu sou advogado previdenciarista aqui na Advocacia Gasparotto. Aproveite esse momento e faça um convite para você que está me vendo. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações, porque assim toda vez que eu publicar um conteúdo novo, você será notificado, tá bom? Não tem como negar. É realmente desanimador quando um processo que estava previsto a ser julgado desde o dia 1º de fevereiro vem sendo adiado repetidamente, especialmente quando outros processos são incluídos na pauta de julgamento antes da revisão da vida toda. Essa situação gera uma desconfiança, uma descrença na justiça. É o que está acontecendo, principalmente na Suprema Corte do nosso país, pois nós esperamos que o sistema judiciário seja imparcial e trate todos os casos com a devida prioridade e equidade. É assim que tinha que acontecer. É assim que tem que acontecer. Quando isso não acontece, é compreensível, é natural que nos sintamos decepcionados e frustrados. Eu não estou aqui gravando esse vídeo hoje para mostrar para vocês que eu estou pessimista, negativo. Eu estou aqui como ser humano demonstrando o meu sentimento em relação a esse julgamento da revisão da vida toda. Eu entendo que o funcionamento do judiciário ele envolve uma série de fatores complexos. Disponibilidade dos ministros, a complexidade de cada caso que vai ser julgado. No entanto, a falta de transparência na definição da ordem de julgamento acaba gerando sentimentos negativos. Todos acompanharam o julgamento ontem do plenário, no qual se iniciou o julgamento de algumas ADPFs, algumas ADOs, e o dia inteiro praticamente foi para julgar esses processos. Vamos acompanhar aqui na pauta de julgamento da STF algumas observações. Vejam que no dia 28, os processos que foram julgados anteontem, que eram aqueles processos que foram julgados de forma conjunta, está ticado com esse ícone aqui, ó, na frente de cada processo. Isso significa que o processo foi julgado, foi concluído. No dia 29, ontem, iniciaram os julgamentos, foram julgadas conjuntamente, iniciou o julgamento conjuntamente. Veja o ícone que está ticado aqui, é um xizinho. O processo foi suspenso, ou seja, os ministros iniciaram o julgamento, não foi concluído ontem e o processo foi suspenso, ou seja, será remarcado para uma nova data. Por que o senhor Barroso, ministro-presidente do STF, que é o responsável por realizar a pauta dos julgamentos, não incluiu esse tema para outra data ou não deu prioridade para a revisão da vida toda, como estava marcado até a semana passada, que a revisão da vida toda seria o primeiro da pauta de julgamento? Por quê? Essa pergunta, senhor ministro Barroso. Se vocês observarem, a maioria desses processos que foram julgados ontem, se iniciou o julgamento na data de ontem, esses processos eles foram protocolados posteriormente à revisão da vida toda. A revisão da vida toda foi protocolada em junho de 2020. A maioria destes processos foram protocolados posteriormente e foram incluídos na pauta antes da revisão da vida toda. E esses processos, eles versam sobre planos de combate de desmatamento e queimadas na Amazônia e no Pantanal. É um tema relevante e importante, mas entendo que não mais importante e relevante quanto à revisão da vida toda. A revisão da vida toda possui um grande valor social. É um assunto de extrema importância. Busca analisar e corrigir injustiças previdenciárias causadas ao aposentado, os segurados do INSS. Mas os ministros entenderam que questões relacionadas ao meio ambiente têm mais importância. Isso é revoltante.
Deixa eu mostrar para vocês os processos que foram julgados ontem. A DPF 760, protocolada em novembro de 2020, posterior à revisão da vida toda. A DO 54, essa daqui foi protocolada um pouco antes da revisão da vida toda. DPF 743, foi protocolada em 9 de 2020, posterior à revisão da vida toda. A DPF 746 foi protocolada em 9 de 2020, posterior à revisão da vida toda. Eu estou mostrando para vocês todos os processos que começaram o julgamento ontem. A DPF 857 foi protocolada em junho de 2021, um ano depois da revisão da vida toda. Revisão da vida toda, recurso extraordinário 127.6977, foi protocolada em junho de 2020. Ou seja, todos esses processos, quase todos esses processos que eu mencionei, foram protocolados depois da revisão da vida toda. No último momento foram incluídos na pauta de julgamento antes da revisão da vida toda. Estava marcado para ser julgado como o primeiro processo da pauta do dia 28. Incluíram esses processos com um tema relacionado ao meio ambiente, iniciaram o julgamento, não terminaram. Ao final do plenário de ontem, suspenderam o processo, será remarcado e a revisão da vida toda ou haver navios, como diz o ditado popular. Se observarmos aqui a pauta de julgamento, como eu mostrei para vocês, esses processos foram suspensos. Ao verificar o calendário de julgamento do próximo mês, já estamos, né? Hoje é dia 1/3, ainda não tem a pauta. Inclusive, também não foi alterada no processo da revisão da vida toda o a data de julgamento. Até o presente momento, não sabemos quando será pautada a revisão da vida toda. É certo informar que o plenário presencial, todo julgamento presencial se inicia às quartas-feiras. Então pode ser dia 6, dia 13, dia 20, dia 27, não sei. A última vez o processo da revisão da vida toda estava mar marcado para dia 1º, o ministro Barroso jogou para o dia 28. Então não dá para afirmar quando vai ser marcada a pauta de julgamento da revisão da vida toda. Pode ser que se inicie na próxima quarta-feira, dia 6. Vamos aguardar. É o que nos resta fazer, né? Durante o julgamento, ontem eu acompanhei o julgamento lá no plenário. A maioria de vocês estavam acompanhando também. O STF ele inicia a sessão de julgamento às 14 horas. Conforme prevê o regimento interno, eles fazem uma pausa das 16 às 16h30. O ministro André Mendonça estava proferindo o seu voto, fundamentando o seu voto. Antes de iniciarem o intervalo às 16, o ministro Barroso indaga o ministro Mendonça, perguntando se o voto dele já estava terminando. E ele disse que precisaria de mais 60 minutos para concluir o voto. O ministro Barroso decidiu suspender a sessão para o intervalo. Quando retornasse, o André Mendonça continuaria seu voto. E assim foi. Mais 60 minutos ali para proferir o seu voto. Quando o ministro André Mendonça disse que precisava de mais 60 minutos, eu concluí na hora. Falei, hoje não vai ser julgada a revisão da vida toda. Teria ainda a DO 63 para ser julgada. Falei, hoje não vai acontecer. Quando ele disse isso, falei, hoje não acontece. Aí já veio um sentimento de frustração. Acredito que para grande parte das pessoas, se não a maioria, frustração. Basicamente, essas informações que eu queria trazer para vocês, expor aqui o meu sentimento, é claro, como eu estou me sentindo nesse exato momento e acredito que você também. Porém, nos resta manter a esperança de que, a longo prazo, talvez, os princípios fundamentais de justiça e equidade prevaleçam. É nisso que a gente tem que acreditar. Todavia, como eu sempre digo nos vídeos anteriores, estou sempre repetindo, vamos manter o bom ânimo, o pensamento positivo e acreditar que tudo vai dar certo. Certo, gente? Agradeço muito a presença de todos vocês. Utilizem os comentários para deixar aqui as suas dúvidas, de repente sugestão de vídeos para que eu possa gravar e esclarecer qualquer dúvidas para vocês. Agradeço mais uma vez a sua presença e até a próxima.